Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Os assassinatos de Hinterkaifeck, ocorridos em 1922 na Alemanha, são um dos casos mais enigmáticos e assustadores da história criminal. Hinterkaifeck era uma fazenda isolada localizada perto da cidade de Grober, e o local dos assassinatos era conhecido por sua atmosfera sinistra e histórias de eventos inexplicáveis. Em março de 1922, os moradores da fazenda de Andreas Gruber, sua esposa Casilia, sua filha Victoria, os dois netos pequenos de Victoria, Casilia e Joseph, e a empregada da fazenda, Maria Baumgartner, foram brutalmente assassinados. O crime ocorreu durante um período em que estranhos eventos ocorriam na propriedade, incluindo ruídos inexplicáveis, pegadas na neve que levavam da floresta à casa, e o desaparecimento de chaves. O massacre foi descoberto quando vizinhos perceberam que nenhum dos membros da família havia sido visto por dias, apesar de suas rotinas diárias serem bem conhecidas. Ao investigar, os vizinhos encontraram os corpos dos 6 habitantes da fazenda, todos mortos a golpes de machado. As autoridades descobriram que o assassino havia permanecido na fazenda após os assassinatos, usando a casa como se fosse sua, o que sugeria que ele havia vivido lá por vários dias. A investigação policial inicial revelou que uma chave da casa havia desaparecido dias antes dos assassinatos, aumentando ainda mais o mistério sobre como o assassino havia entrado na propriedade. O inquérito seguiu várias pistas falsas e suspeitos, incluindo um ex-namorado de Victoria e até mesmo um suposto ladrão que havia sido visto na área. No entanto, nenhum suspeito foi condenado pelo crime. O caso dos assassinatos de Hinterkaifeck permanece não resolvido até hoje, com muitas teorias e especulações sobre quem poderia ter cometido os assassinatos e qual poderia ter sido o motivo. A natureza brutal e aparentemente pessoal dos assassinatos, junto com o mistério das circunstâncias que envolveram o crime, continuam a capturar a imaginação das pessoas interessadas em crimes não resolvidos e mistérios históricos. O caso de Betty Barney Hill é um dos primeiros e mais famosos relatos de abdução alienígena nos Estados Unidos. Em setembro de 1961, Betty Barney Hill estavam voltando para casa de uma viagem à cidade de Montreal, no Canadá, quando afirmaram ter visto um objeto estranho no céu. O objeto seguia seu carro e parecia se mover de maneira incomum. Conforme continuavam sua viagem, os Hill perceberam que haviam perdido 2 horas de tempo inexplicavelmente. Eventualmente, eles chegaram em casa, mas logo começaram a ter pesadelos e flashes de memória de serem abduzidos por seres humanoides. Betty desenhou mapas estelares que os alienígenas supostamente mostraram a ela durante a abdução. O casal submeteu-se à hipnose regressiva, que revelou detalhes mais vívidos de sua experiência. Eles descreveram os alienígenas como pequenos e cinzentos, com olhos grandes e escuros, e descreveram procedimentos médicos realizados a bordo da nave. O caso ganhou atenção nacional e foi um dos primeiros a popularizar o conceito moderno de abdução alienígena. Embora muitos tenham questionado a veracidade do caso, Betty Barney Hill mantiveram consistentemente suas histórias ao longo dos anos. O caso continua sendo um dos mais estudados e discutidos na ufologia e na cultura popular, influenciando representações de abdução alienígena em filmes, livros e mídia ao longo das décadas. Os estranhos incidentes de Skinwalker Ranch, localizado no nordeste de Utah, Estados Unidos, são conhecidos por uma série de fenômenos inexplicáveis que intrigaram investigadores e cientistas desde a década de 1990.
O local ganhou fama por relatos de avistamentos de OVNIs, criaturas estranhas, luzes misteriosas, mutilações de animais e eventos paranormais. Antes de se tornar Skinwalkerente, a área era conhecida por histórias de atividade paranormal e fenômenos inexplicáveis relatados por moradores nativos americanos. Em 1994, a propriedade foi comprada por Terry e Gavin Sherman, que logo começaram a relatar uma série de experiências perturbadoras. Eles testemunharam objetos voadores não identificados no céu, luzes estranhas e aparições de criaturas misteriosas. Os incidentes se intensificaram com o tempo, com relatos de gado mutilado de maneira incomum, dispositivos eletrônicos quebrados sem explicação e animais que pareciam reagir a presenças invisíveis. Equipes de pesquisa e investigadores, incluindo cientistas respeitados, foram atraídos para investigar os eventos, mas muitas vezes encontraram dificuldades em obter evidências concretas ou replicar os fenômenos observados. A área ganhou o apelido de O Rancho Skinwalker devido às lendas nativas americanas sobre criaturas místicas capazes de se transformar em diferentes formas, conhecidas como Skinwalkers. Os relatos de atividade continuaram a atrair a atenção internacional, tornando-se o foco de documentários, livros e estudos acadêmicos sobre o inexplicável e o paranormal. Apesar dos esforços para entender os estranhos incidentes de Skinwalkerente, o mistério permanece sem solução definitiva, alimentando teorias variadas que vão desde experimentos secretos do governo até explicações sobrenaturais. A propriedade continua a ser um ponto de interesse para aqueles fascinados pela fronteira entre ciência, paranormalidade e o desconhecido. O mistério dos filhos Sodder é um dos casos de desaparecimento mais intrigantes e controversos dos Estados Unidos. Em 24 de dezembro de 1945, a casa da família Sodder, na Virgínia Ocidental, pegou fogo. George e Jenny Sodder, junto com 9 de seus filhos, conseguiram escapar, mas 5 crianças, de Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty, desapareceram misteriosamente e não foram encontradas nos destroços. O incêndio foi atribuído a problemas elétricos, mas surgiram questões sobre como as crianças não foram encontradas entre os restos carbonizados. Não havia vestígios de seus corpos, apesar dos esforços extensivos de busca e da análise subsequente dos destroços. Os Sodder suspeitaram de incêndio criminoso, especialmente após relatos de comportamento suspeito em torno da casa antes do incidente. A investigação oficial foi criticada por ser inadequada e precipitada. Anos depois, testemunhas afirmaram ter visto as crianças em outros estados, e os Sodders receberam fotografias anônimas que supostamente mostravam alguns dos filhos desaparecidos já crescidos. No entanto, essas pistas não levaram a um desfecho conclusivo. O caso dos filhos Sodder continua sendo um enigma sem solução. Teorias variadas sugerem desde sequestro até envolvimento com redes criminosas, alimentando a persistência da família em buscar respostas até o fim de suas vidas. O mistério permanece uma das histórias mais fascinantes e trágicas da história americana, deixando perguntas sem resposta e um legado de dor e especulação. O enigma de Oak Island, localizado na costa de Nova Escócia, Canadá, é um dos mistérios arqueológicos mais duradouros e intrigantes do mundo. Desde o final do século XVIII, a ilha tem sido associada a rumores de tesouros enterrados e artefatos antigos. A lenda principal conta que há um sistema elaborado de túneis e armadilhas ocultos sob a ilha, projetados para proteger um tesouro valioso. A busca pelo suposto tesouro começou em 1795, quando 3 jovens encontraram uma depressão no solo de Oak Island, indicando que algo poderia estar enterrado ali. Escavações subsequentes revelaram camadas complexas de terra e madeira, além de inscrições misteriosas e artefatos como moedas antigas e fragmentos de corda. Ao longo dos anos, várias expedições foram montadas por diferentes grupos e indivíduos na tentativa de desvendar o segredo de Oak Island. Métodos de escavação avançaram à medida que tecnologias modernas foram aplicadas, incluindo escavações submarinas e uso de equipamentos de sonar. No entanto, a busca foi frequentemente frustrada por obstáculos como inundações repentinas e desabamentos de túneis. Teorias sobre o tesouro de Oak Island variam desde relíquias dos templários e piratas como o infame Capitão Kidd até tesouros associados à coroa britânica ou à antiga civilização pré-colombiana.
No entanto, apesar de décadas de esforços e investimentos significativos, nenhum tesouro substancial foi descoberto até hoje. O mistério de Oak Island continua a atrair entusiastas do mundo todo, bem como investigadores profissionais e arqueólogos, todos intrigados pelo potencial de desvendar uma das maiores histórias de tesouro não resolvidas da história. A persistência na busca por respostas reflete não apenas a fascinação pelo desconhecido, mas também o desejo humano fundamental de desvendar segredos enterrados no passado.